Há menos de algumas semanas, o Conclave do Vaticano elegeu o novo Papa, Leão XIV, o primeiro Papa americano da história. E com a chegada desse novo Papa, isso me incentivou a trazer um vídeo a vocês aqui em homenagem aos 5 maiores católicos das HQs, pelo menos das HQs que eu já tive o prazer de ler. Cara, eu consigo quase garantir para vocês que o primeiro lugar da lista de hoje você não vai conhecer. Muito possivelmente mesmo você nunca ouviu nem falar dele. Garanto pra vocês que de todos os personagens que você já leu, vai ficar difícil discordar de mim que ele merece estar no primeiro lugar dessa lista. Então se você não quer que aquelas teorias de que esse Papa atual será o Papa da Besta, que é profetizado lá no livro de Apocalipse, já se inscreve no canal e abençoa esse botão de like, meus amigos. Assim, além de me ajudar a continuar crescendo cada vez mais aqui dentro do YouTube, você também vai estar recebendo conteúdos nerds de qualidade toda semana. Você só sai ganhando. Cada like e cada inscrição que vocês dão me torna mais e mais próximo do meu sonho aqui dentro do YouTube. Então, apenas uma última coisinha antes da gente ir checar o quinto lugar dessa lista de hoje, dessa lista de seguidores da fé católica hoje. Me diz aí, meu amigo, você já jogou RPG de mesa alguma vez na sua vida? Se a resposta for sim, eu tenho quase certeza, mas tipo certeza 98, 95% que RPG de mesa hoje em dia é um dos, se não o seu hobby favorito da vida, assim como é o meu, por exemplo. Então, tendo isso em vista, hoje, antes da gente partir pro vídeo, eu quero apresentar para vocês uma iniciativa, um projeto completamente brasileiro, muito maneiro mesmo. Um salvador de vidas para nós, humildes fãs brasileiros de RPG, que infelizmente para nós amantes de RPG aqui no Brasil, que queremos tanto consumir coisas desse hobby tão magnífico que é o RPG de mesa, tão maneiro que é o RPG de mesa, cara, infelizmente temos que lidar com preços mais que astronômicos aqui no BR. Pois, por exemplo, sabia que atualmente se você quisesse comprar um único livro oficial de D&D quinta edição, você teria que pagar algo por volta de absurdos R$ 300? Cara, isso é muito mais do que qualquer hobby normal deveria custar. Mas então, tendo isso em vista, hoje eu quero apresentar para vocês uma salvação quanto a isso. Eu quero apresentar para vocês os Dragon Books, do clube de RPG. Cara, imagina só o paraíso que seria receber livros inteiros de RPG de mesa todo santo mês. Parando para pensar, como eu mostrei antes para vocês agora há pouco, a compra de um único livrinho de RPG, hoje em dia, tá custando mais do que R$ 350. Então, vocês já devem estar malucos aí achando, por motivos óbvios, que cara, um livro inteiro de RPG por mês, todo ano, né, um ano inteiro recebendo, vai ficar no mínimo uns 300 conto por mês. É a lógica, né, é a lógica básica, matemática básica. Mas nada disso, meus amigos. Com essa maravilha que são os Dragon Books, vocês por apenas R$ 10, repito, R$ 10 mensais, cara, R$ 10, isso é menos que uma coxinha em alguns lugares hoje em dia, todo santo mês vão receber livros inteiros de RPG de mesa, assim como conteúdos também feitos com carinho e qualidade. Então se você tá afim de receber tanto conteúdo maneiro assim, por essa pequena bagatela, vai na descrição desse vídeo, e lá você vai achar um link onde você vai poder saber mais sobre esse projeto tão legal. Ah, e fique sabendo que além de se divertir cada vez mais com esse projeto, você virando membro dos Dragon Books, você também vai estar me ajudando. Sim, você vai estar ajudando aqui o canal a cada vez crescer mais e também vai estar me patrocinando de um jeito que você não faz nem ideia. Então, de qualquer forma, eu já lhes agradeço desde já. E sem mais demora, partiu lá pro vídeo que os senhores estão esperando. Bora lá ver os 5 personagens mais católicos das HQs. Começando por talvez uma das criaturas mais inesperadas de imaginar que fossem querer ser religiosas, né? O quinto da lista aqui de hoje é simplesmente Amun-Rama, o descendente do próprio Rei Arthur. Até aí, tudo bem. O ser que porta em seu braço esquerdo a manopla do fim dos tempos. O ser que foi profetizado que seria o responsável, seria o carrasco a vir a trazer o próprio inferno para a Terra. Mas também o ser que mais defende a humanidade contra as forças do mal. Ele também é um dos seres que mais defende a humanidade contra esse destino em todo o seu universo. Eu estou falando do grandão vermelho mais conhecido como Hellboy. Sim, quem diria
Quem iria imaginar que um dos personagens mais afincos à religião católica seria justamente um meio demônio, né? Hellboy foi introduzido nos seus caminhos católicos pelo seu pai adotivo, que também era um ferrenho católico. Ele seguia com muito afinco essa religião, tendo ensinado o pequeno Hellboy desde criancinha esses caminhos. Com os anos crescendo com os ensinamentos de seu pai, o Hellboy acabou se tornando um seguidor afiadíssimo da religião. Apesar de não ser o tipo de pessoa que você vai ver entrando todo domingo numa missa aleatoriamente, na igreja assim, semanalmente, ele é sim um seguidor muito fiel dessa religião. Cara, e também você não vai imaginar que o Hellboy com a aparência dele fosse entrar toda semana na igreja, né? É zoado. Mas Hellboy, em muitas histórias, desde sempre, fez questão de mostrar e deixar evidente como, apesar de ser um demônio, e além disso, um dos mais sombrios nessa questão, né? Afinal o cara é o Amon-Rama, ele é o responsável por trazer o apocalipse. Ele ainda assim acredita e segue a fé católica, já tendo sido visto diversas vezes com rosários, crucifixos, entre muitas e muitas outras relíquias comuns da religião. O que para ele une o útil ao agradável, pois devido às criaturas que ele enfrenta, que ele caça, normalmente, constantemente serem repelidas ou até mesmo feridas gravemente por essas relíquias, por esses símbolos, não é? Esses símbolos sagrados de fé, ele acaba tendo mais que um motivo apenas para levar consigo essas relíquias sagradas, né? Ah, e lembrando, na maioria das obras de ficção e de monstros em geral, as forças do mal só são repelidas por essas relíquias, por esses símbolos sagrados, quando eles estão na mão de alguém que realmente possui fé, de seres que realmente têm fé e aceitam Cristo como seus salvadores. Por exemplo, tem um filme de vampiro que lançou, acho que foi ano passado ou retrasado, que mostra muito bem isso. Quando um padre, ele pode até ser um padre, mas ele não tinha mais fé. Sendo assim, a cruz na mão dele não repelia mais os vampiros. E então esse é um dos meus argumentos finais do que por que eu coloquei o Hellboy aqui na lista. Só o fato dele para mim conseguir ativar em histórias tais relíquias que necessitam de fé pura e forte para funcionarem, ainda acima disso tudo, ele tem uma fé forte o bastante para não se deixar afetar por essas mesmas relíquias. Afinal, na teoria, devido à sua metade demoníaca, ele deveria ser afetado por elas. Eu vou ter que deixar o vermelhão aqui no quinto lugar, o que pra mim ainda não deixa de ser engraçado, porque, querendo ou não, ele é um meio demônio, né? E ele tá aqui em quinto lugar. O próximo de hoje, o nosso número 4, também se assemelha muito a um demônio. Porém, esse aqui é azul e peludo, filho do demônio mutante Azazelo, junto com a lendária assassina mística, e sim, foda-se o retcon, aquele retcon uma merda. Não, apenas ignorem a existência daquela merda escrita nos quadrinhos dele ser filho da mística usando a forma do Azazel. PQP, que retcon de merda. Kurt Wagner é sem dúvida o mais religioso entre todos os mutantes e possivelmente o segundo herói mais religioso de toda a Marvel. Kurt Wagner já foi, e se não me engano, é até hoje um padre realmente admitido pelo próprio Vaticano, sendo parte do credo real da Igreja Católica dentro da Marvel. Já tendo sido, ou ainda sendo, não tenho certeza, faz um tempinho que eu não leio os X-Men, o principal representante da Igreja Católica na grande ilha de Krakoa, na grande nação mutante de Krakoa. O nosso querido Noturno, o Bola de Pelos. Ah, verdade. As pessoas em sua maioria hoje em dia não sabem, e grande culpa por causa das aparições deles nos filmes, dos X-Men, né? Mas você sabia que o Noturno não tem a pele em si azul? É, na verdade, o Noturno, aquela parte azul que ele tem, não é a pele dele, e sim uma pequena pelagem que ele tem por todo o corpo dele, que especificamente é extremamente macia. É uma pelagem de pelos azuis que é especificada que é bem macia, e isso faz ele ficar azul. E é bizarro pensar que as pessoas hoje em dia acham que ele tem apenas a pele azul e pronto, né? Apenas por uma questão de design dos filmes. Mas voltando, o Kurt Wagner já serviu oficialmente como padre em diversas ocasiões dentro das histórias dos X-Men, principalmente. Por exemplo, principalmente tendo sido o padre por selar o casamento do Gambit com a Vampira nos quadrinhos. Ele também, o Noturno também, já fez diversos trabalhos como pregações
E também já levantou a moral e a fé de seus companheiros milhões de vezes. Até no desenho antigo dos X-Men ele fazia isso, então nos quadrinhos são bilhões de vezes, cara. Como quando, por exemplo, a Jean Grey estava sendo atormentada e sem fé alguma, pois ela estava sofrendo com a culpa das mortes que ela causou quando era a Fênix Negra, quando estava como a Fênix Negra, se perguntando e chorando se Deus a perdoaria algum dia, mesmo após todas as vidas que a Fênix ceifou quando ela estava nela, né? Pra quem não sabe, senhores, diferente dos desenhos e dos filmes, novamente, quando a Jean virou a Fênix Negra, cara, ela saiu fazendo cosplay de Galactus pelos cosmos, cara, pelas galáxias inteiras. Ela saiu pelo cosmos destruindo civilizações e sistemas solares inteiros, apenas por diversão. Ela, a Jean Grey nos quadrinhos, ela compete, se ela não for o número 1, ela compete para ter o maior número de assassinatos nas mãos. A Jean Grey seria sem dúvida alguma uma das candidatas para ser o personagem com o maior número de mortes em suas mãos, em toda a Terra e talvez em toda a Via Láctea. E mesmo assim, recuperando a esperança de sua companheira e de sua família praticamente, o Mutano, o Kurt, como um verdadeiro pregador, mostrou como Deus perdoaria sim a sua amiga, perdoaria sim a Jean, se ela se arrependesse de verdade, de uma forma real e inegável do que ela fez. Principalmente porque, cara, não era ela, né? Ela estava sendo controlada e assim, de qualquer jeito, conseguindo, após um grande período de pregação e afeto, oferecer conforto espiritual de volta a Jean. Por toda a história desse personagem, ele sempre foi o mais religioso entre todos os mutantes. Porém, devido a HQs mais recentes, extremamente mal escritas, em sua maioria, ele já deixou de ser católico muitas vezes. Várias e várias vezes. E por isso eu vou usar esse pequeno ponto, mesmo não sendo culpa do personagem, e sim dos escritores e dos tempos de bosta onde vivemos, como um ponto de desempate para o próximo membro dessa lista, que na minha visão foi extremamente difícil de decidir se o Noturno ou o próximo dessa lista ficaria na frente. Mas eu acho que eu nem preciso justificar tanto também do porquê o Noturno está por aqui, né? Afinal, ele é um dos X-Men mais famosos de todos os tempos. E até mesmo no X-Men 2, no primeiro filme live action onde ele apareceu, né? O primeiro filme de cinema onde ele apareceu, ele conheceu os X-Men dentro de uma igreja, né? Ele lutou com a Tempestade lá, uma cena bem legal. Então, por esses motivos, eu deixo o Noturno aqui no quarto lugar, atrás de... Caraca, mais um demônio. Eu tô escrevendo esse roteiro agora e eu só notei agora o quanto roteirista de hoje e de quadrinhos antigos também amam colocar personagens com temática de demônio ou relacionado a demônios para serem católicos, cara. Que zoado, cara. Mas voltando. O próximo dessa lista, o nosso terceiro lugar, é o demônio de Hell's Kitchen, o melhor advogado da Marvel, Matt Murdock. O personagem com o pior nome traduzido da história das HQs. Como que traduziram Daredevil para Demolidor? Tipo, não faz sentido. E o símbolo do traje dele não faz sentido mais. Tipo, vocês sabiam que aqueles 2D que ele tem no peito é por causa de Daredevil, né? Em português não fica, não faz sentido algum. Mas, cara, eu realmente me pergunto se eu preciso explicar muito a minha decisão de colocar o Matt Murdock aqui nessa posição, né? Tipo, o cara é o herói com mais histórias voltadas para a religião que eu conheço, provavelmente. De discussões religiosas, acompanha o personagem possivelmente todas as HQs dele, quase sem exceção. Sendo um ávido, mas tipo ávido mesmo, seguidor dessas doutrinas, mas entrando em crises internas, sempre se perguntando se o que ele faz como demolidor é certo ou não. Se questionando se ele realmente está fazendo bem ou se ele só está fazendo isso porque lá no fundo ele gosta da violência, ele gosta de punir os bandidos. Matt Murdock tem como um dos seus pontos mais centrais de seu personagem a sua fé, escolhendo seu manto com base nisso também, escolhendo seu manto de herói e suas ações como herói, principalmente tendo em base a sua religião. Mais de uma vez eu já vi o Matt Murdock nos quadrinhos orando durante uma luta. Em meio de uma luta assim ele começa a rezar, pede conselhos para Deus, pede perdão para seus inimigos, pede perdão pelo que ele mesmo está fazendo, ou pelo menos pela forma que ele está fazendo. Ele sempre tá orando para Deus nas HQs, cara. Ele sempre tá orando principalmente para que Deus não deixe o seu lado sombrio dominar a sua mente. Cara, o Matt é até difícil de explicar o quão focado ele é em sua fé. Diferente do Kurt,
que, por exemplo, normalmente é um pilar para ajudar os outros à sua volta a não caírem de sua fé, o Matt Murdock normalmente não cai por nada. Já tendo acontecido algumas vezes em momentos de fraqueza dele se questionar quanto a ser digno da sua fé. Mas pelo que eu me lembre, em nenhum momento de toda a sua história, o Matt Murdock deixou de ser completamente católico. É um negócio tão central no personagem que não faria sentido ele deixar de ser. Por ter essa fé e foco tão grande em Deus, eu vou colocar o Demolidor aqui em terceiro lugar, na frente do Noturno, mas foi difícil, hein? Nossa senhora, foi difícil de ver quem ficaria em terceiro, se fosse o Kurt ou o Matt, porque os dois são muito pau a pau, mas por aquele pequeno fator do Kurt já ter deixado de ser católico algumas vezes nas HQs, eu vou deixar o Matt Murdock na frente dele. O nosso segundo lugar de hoje é o Anjo da Morte, a espada da justiça treinado até a perfeição pela grande ordem de São Dumas, a espada encarnada da justiça, aquele que se iguala a Bruce Wayne em nível de treinamento e eficiência, o homem que foi literalmente moldado de célula por célula, hipnotizado e hiperdoutrinado para seguir os dogmas da Ordem de São Dumas. Uma máquina, uma criatura feita apenas para isso. Ordem essa que segue os preceitos católicos e que há séculos e séculos atrás, dentro do cânon da história, fazia parte oficial da Igreja Católica. E cara, vocês podem considerar roubo, digamos assim, mas pra mim é inegável que Azrael precisa ficar aqui em segundo lugar, porque cara, pode não ser por mérito próprio, né, afinal, todos esses pensamentos e dogmas foram instaurados, cravados à força na cabeça dele, mas fica difícil colocar outra pessoa nessa posição, né, tipo, é difícil competir com o cara, né, inegavelmente ele segue afinco esses dogmas. O cara é praticamente, a vida dele é isso. E cara literalmente foi criado praticamente do zero para ser um agente de uma ordem ancestral esquecida da igreja. Então para competir com esse cara fica difícil mesmo pra mim. Mesmo assim, diferente dos outros dessa lista, o Azrael não é católico completamente por vontade própria. Mas mesmo assim, eu acho justo colocar ele aqui nessa lista, nessa posição. Porque mesmo ele não sendo católico por escolha, digamos assim, o nível de treinamento e doutrina que ele sofreu, pra mim, faz ele merecer essa posição. Existe Noturno sem o catolicismo, existe Demolidor sem fé, mas não existe Azrael fora da doutrina, entendem? E por isso, pra mim, Azrael fica aqui em segundo lugar. Então por esses motivos eu vou deixar Azrael aqui em segundo lugar, atrás só apenas de um cara que fica foda mesmo de competir, cara. Porque o cara que tá aqui em primeiro lugar, aquele cara que eu tinha prometido pra vocês que vocês não iam conhecer, é nada mais, nada menos que simplesmente o próprio Papa. É literalmente o Papa. Battle Pope, o personagem da Image Comics, que literalmente é o Papa. Tipo, não tem como competir aí, né, cara? Ele é realmente o Papa, o Bispo de Roma, o ocupante do lugar de Pedro. Esse personagem, apesar de começar a HQ como um devasso e um merda completo quando se trata dos valores cristãos e católicos em geral, com o decorrer da história, apesar dele não melhorar, ele não melhora, tá? Apesar dele mostrar que ele realmente é um devasso e, convenhamos, o pior e mais errado Papa de toda a história, ele ainda assim é um dos maiores, se não o maior defensor da Terra dele contra as reais forças do mal e do inferno. Então, por ele ser um exemplo de que, como até aquelas pessoas que vivem no errado, que vivem no mal, podem tentar buscar serem cada dia melhores, pelo menos um pouco melhores, lá no fundo melhorarem um dia após o outro, eu vou colocar ele aqui em primeiro lugar, porque, cara, ele é o Papa, cara. Porra, não tem como competir com esse fato, cara. Ele é o pior Papa da história? Ele é, mas ele é o Papa. Então. Mas me diz aí, você concorda com a minha lista? E você conhecia o Battle Pope? Eu mesmo não conhecia ele há, umas 2 semanas atrás, 3 semanas atrás. Eu vim conhecer ele só porque o meu amigo Nunes me contou da existência dessa aberração. Eu espero que eu tenha te entretido e que você fique sabendo que eu posso falar de praticamente qualquer tema geek que você imaginar. Só me sugerir aí nos comentários que assim que for viável pro canal,
assim que for o melhor momento para trazer o que você me pediu, eu trago, sem dúvida alguma. Pode demorar às vezes, porque existem alguns temas que não estão muito em alta, então seria meio ruim trazer no canal, mas assim que eu puder, assim que eu tiver uma abertura, eu trago pro canal. Eu anoto tudo que vocês me mandam aí, sempre que eu puder eu trago. Então, eu espero que Deus abençoe a todos vocês e proteja a todos vocês. E até a próxima.